Boa noite a todos. Parabéns a todos vocês que estão aqui, corajosos, enfrentar o frio e poder estar aqui. Mas é uma forma de poder louvar e bem dizer ao nosso Deus, né? Hoje eu quero falar um pouco sobre qual é o limite da graça e qual é o limite daquilo que Jesus fez na cruz. Obrigado. Aquilo que Jesus fez por nós. Até onde Deus pode nos perdoar. Até onde Deus pode nos perdoar. De vez em quando, alguém vem conversar comigo. Eu não me sinto perdoado, eu não me sinto isso, eu não me sinto aquilo por tal situação e outra, né? E às vezes nós podemos passar por isso, podemos pensar nisso, né? Se nós formos ver no Antigo Testamento, na lei mosaica, nós vamos perceber que antes de Jesus, cada um era responsável por apresentar um pagamento pelo seu próprio pecado. Cada um tinha que apresentar um sacrifício por aquilo que ele tinha feito de errado. E olhando para o Antigo Testamento, ele se torna muito parecido com a nossa forma de pensar, apesar dela ser bem dura e ela ser bem difícil, né? Por exemplo, quando a Bíblia diz olho por olho e dente por dente, o que isso quer dizer? Se alguém me causa algum tipo de prejuízo, automaticamente a mim é dado o direito do quê? De causar o prejuízo a quem me causou prejuízo também. Se alguém me fere na face, eu tenho o direito de feri-lo na face. Tem coisa mais natural que isso? É revidar, né? Se você feriu o meu olho, eu tenho o direito de ferir o seu olho. E você feriu o meu dente, eu tenho o direito de ferir o seu dente. Isso é uma linguagem fácil de entender. Mas quando nós pensamos na graça, é tudo diferente. É tudo diferente. No Novo Testamento diz, se alguém bate na face, eu desconto na face do outro. O que a gente faz? Se alguém bate o lado direito, oferece o lado esquerdo. Mas Jesus, isso não é justo, ele me bateu. Não pode ser assim. De que jeito? Né? Então, se é graça, qual é o limite? É difícil de entender isso, mas para entender isso de forma melhor, nós vamos estudar um texto. Então eu peço para vocês abrirem as Bíblias de vocês, ligar o celular de vocês em Lucas capítulo 22. Eu gostei da ideia que se não achou, pode fechar a Bíblia e fica quieto, né? Isso não fui eu que ensinei. Lucas capítulo 22, 14 até o 34. Aqui é o momento em que Jesus pediu para os seus discípulos arrumar um lugar para a ceia, e eles arrumaram um lugar e aí se reuniram para a ceia, né? A ceia do Senhor no período da Páscoa. Então eu já estou com o assunto um pouquinho adiantado, por isso que eu já pulei lá no versículo 14, quando diz assim: quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo o cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros,
Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma segunda discussão, tá? Uma discussão entre eles, além dessa, né? Acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é o maior? O que está à mesa, ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos julgando as 12 tribos de Israel. Simão, que quer dizer Pedro, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo, para a prisão, se precisar, e até para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você me negará que me conhece. Querido Deus, nós queremos te dar graças a Ti, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Te pedimos sabedoria para que possamos entender sobre qual é a Tua vontade diante desse texto, daquilo que nós vamos ver, e nós te damos graças por isso, em nome de Jesus. Amém? Esse texto relata a última celebração de Jesus com os seus discípulos, a Santa Ceia, como eu falei antes, e Jesus anuncia que haveria de ser traído, e diz assim: um de vocês que põe a mão comigo na mesa vai me trair. E começa aquele borbulho entre os discípulos, né? Quem será? Eu não sou, mas quem vai ser? O outro também eu não sou. Será que vai ser alguém daqui? Será que é alguém que vem de fora? Será que é algum de nós aqui? E no meio dessa discussão também surge outra discussão de quem seria o maior entre eles, porque Jesus acabou de anunciar que ele iria morrer por nós, pelos nossos pecados. E os discípulos começam a discutir para ver quem é o maior entre eles. Sabe aquelas discussões que acontecem dos filhos discutindo a herança quando o pai está nas últimas horas, nas últimas respiradas? Ainda bem que isso não acontece entre nós, né? Ainda mais aqui em Farroupilha, em Bento, isso não acontece. Isso é coisa de novela, isso é coisa de televisão só, né? Menos mal. Mas os discípulos, os 12, estavam fazendo isso, né?
Quem é o maior? Ou seja, quando Jesus partir, como é que vamos organizar isso aqui? Quem vai tomar a frente? Quem é que vai conduzir a nossa turma, a nossa equipe, a nossa galera aqui? E em meio a essa discussão, 3 personagens neste texto se destacam, né? Primeiro, é Jesus, que está à frente de tudo. Segunda, o Judas Iscariote, aquele que iria trair Jesus. E terceiro, sobrou quem? O Pedro. E a única pessoa que Jesus menciona nessa discussão toda é Pedro. A única pessoa que Jesus diz, Simão, Simão. Essas 2 expressões, Jesus está dizendo isso aqui, ó. Estou puxando a orelha dele. Simão, Simão. Satanás pediu para te peneirar. E ali está no plural. Satanás pediu para peneirar toda a turma. Mas Jesus disse, Satanás pediu para te peneirar. E Pedro devia estar puxando a discussão, certamente, né? Se gabando, porque certamente ele queria ser o maior. E ele dizia que não era o traidor. Ele que andou sobre as águas, teve a coragem de descer do barco, andar sobre as águas. Ele sempre estava perto de Jesus. Certamente ele estava querendo ser o líder ali. Por isso que Jesus chama a atenção dele, Simão, Simão. Agora, olhando para essa situação, pensando na graça, que é onde que eu quero trazer vocês hoje, para esse pensamento, será que tem alguma chance, resta alguma chance para alguém que trai a Jesus? Tem perdão para quem trai a Jesus? Tem perdão para quem numa hora dessa, contra o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo encarnado ali presente, face a face, onde Pedro nega a Cristo, tem perdão para Pedro? Tem perdão para quem trai a Cristo? A graça é capaz de alcançar alguém que trai ao próprio Filho de Deus, a Cristo? É possível isto? Nós precisamos entender um pouco sobre a vida de Pedro. E quando Jesus fala Pedro, Pedro, Simão, Simão, né? Pedro, Pedro, o diabo pediu para que você fosse peneirado como trigo. Se nós recebêssemos a notícia de que alguém de nós, aqui dentro desse grupo, o diabo iria peneirar, o que você ia fazer? O diabo não vai peneirar você. O diabo vai peneirar aquele que está no seu lado. Sentado na sua frente ou no lado de trás. O que você ia fazer? Mas Jesus disse o quê? No versículo 32, se você está com a Bíblia aberta, diz o seguinte: mas eu orei por você. Parece que Jesus não orou pelos 12 aqui. Ele disse, eu orei por você para que a sua fé fosse fortalecida ou a sua fé não desfaleça, dependendo da tradução que você tem, né? Por que Jesus disse isso? E Jesus continua dizendo no versículo, olha como ele continua, e quando você o quê? Quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Jesus dizendo para Pedro, quando você se converter? Pedro, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas quem era esse Pedro que Jesus deu essa notícia para ele? Então nós vamos ver um pouquinho quem era esse Pedro. Vamos conhecer um pouco ele, tá? Se você virar umas meia dúzia de páginas mais para frente do Evangelho de João, capítulo 6, dá umas paginadas aí.
6, versículo 66, 67, 68, eu quero ler um por vez. O 66 diz: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Deixa eu contar o contexto aqui um pouco. Tinha uma multidão seguindo Jesus, muita gente seguindo. Jesus andou falando algumas coisas um pouco mais duras, né? Porque era uma tropa de interesseiros. Aí eles foram deixando Jesus, foram abandonando Jesus, foram deixando Jesus. E depois de ver toda aquela multidão, né, que eu seguia indo embora e sobrar só os 12 discípulos, aí no versículo 67, Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Talvez a minha palavra seja dura demais para vocês, era isso que Jesus estava dizendo. Vocês também não querem ir? E aí o versículo 68, Simão Pedro lhe respondeu. Dos 12, quem tomou a frente foi Pedro. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. 69. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Pedrão, ele se levanta e fala: Senhor, para onde nós podemos ir? Qual é a outra opção? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para nós é claro. A gente já entendeu, Senhor. Está fechado, nós estamos contigo e ponto final. E o Pedrão que Jesus falou com ele de uma forma dura, antes que nós lemos lá no capítulo 22, ele já sabia quem era Jesus, ele conhecia Jesus. E num outro momento, em Lucas 9, se você quiser abrir ali, Lucas 9, bem mais atrás, antes do texto que nós lemos, esse mesmo Pedro responde mais uma pergunta de Jesus. E começa no versículo 18. 9, Lucas 9, 18, 19 e 20. Eu só estava de olho para ver se o Diogo fechava a Bíblia, mas ele continua lendo a Bíblia. Versículo 18. Certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista. João Batista já tinha sido degolado, já tinha morrido, né? Outros Elias, que no Velho Testamento já tinha morrido muito tempo antes. E ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. Então aqui eles descreveram como a multidão dizia quem era Jesus. E aí ele segue o versículo 20. E Jesus diz: e vocês, o que dizem? Perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Vocês 12. Tá? E aí, mais uma vez, o que acontece? Pedro respondeu: tu és o Cristo de Deus. Então parece que Pedro está sempre se sobressaindo, né? E ele vai falando: aquele que haveria de vir, tu és aquele esperado, escolhido, aquele que vem para libertar Israel. Então Pedro diz isso. Então dá para perceber que Pedro ele é destacado entre os discípulos de Jesus. Ele sempre se destacou por causa da sua coragem. E Pedro era muito corajoso. Muito. A coragem de sempre responder essas coisas. A coragem de estar sempre ao lado de Jesus. A coragem de descer do barco e andar sobre as águas. A coragem dele. Então, também a sinceridade. Pedro era muito sincero. Ele era muito sincero, muito franco. Ele ia e ele falava, a sua conduta, ele era até impulsivo. Tá? Ele era rápido. Às vezes, sabe aquela pessoa que às vezes fala antes que alguém termina a pergunta, mais ou menos um tipo assim. Então, mas ele era um cara parceiro, ele estava dentro, chamava
ele ia, podia contar com ele. Por isso nós lemos em Lucas, que nós lemos no 22, que Jesus o repreende, e o que Pedro diz? Jesus, eu estou pronto para morrer contigo, eu vou na prisão contigo, eu vou com você, estou pronto para dar a minha vida por você. Esse era o Pedro. Defendia Jesus com unhas e dentes. Esse era o Pedro quando Jesus disse: quando você se converter, você vai fortalecer os seus irmãos. Mas por onde passava a conversão de Pedro? Por um peneirar de Satanás. Mas por que Pedro precisava ser peneirado? Você sabe o que quer dizer isso? É tentar a fé de alguém até o limite. Levar alguém até o seu limite. Por que levar alguém até o seu limite? Sabe por quê? Porque Pedro não era convertido. É surpreendente isso, né? Mas é o versículo que diz, não sou eu. Pedro falou que Jesus era o Santo de Deus, que ele era o Cristo. Será que Pedro não era convertido? Pedro estava junto com Jesus o tempo todo. Como que Pedro não era convertido? É a pergunta que se faz. E aqui talvez venha o primeiro aprendizado para nós. Mesmo que a gente anda muito tempo ao lado de Jesus, pode ser que a gente não seja convertido. Pode ser que a gente não seja convertido de verdade. Aí você pergunta, por quê? Porque a graça é a marca do convertido. Não é a lei. Mas o que sustentava Pedro até aquele momento, então, você pode perguntar, se não eram os seus se não eram as suas próprias convicções, a sua força, o seu caráter, a sua autodeterminação, eu vou fazer, ninguém me segura, eu tenho coragem, eu estou disposto. Mas quando Jesus disse que ia peneirá-lo, é porque ele precisava entender algo que eu e você precisamos entender. Sempre. Não é o que eu fiz, não é o que você fez, mas é o que Cristo fez naquela cruz. E por que Pedro não era convertido? Porque Cristo ainda não havia morrido na cruz e os pecados não tinham sido perdoados. Jesus não tinha levado sobre si o peso da culpa de todo o pecado, inclusive o de Pedro. Então Pedro precisava entender isso, e a peneira que Jesus deixa que Pedro vá é o quê? Você vai ser tentado ao limite da sua fé. E aonde é a tentação de Pedro? É quando ele nega Cristo. Esse Pedro, tão cheio de força, quando Jesus estava preso, aí vem uma criada, vem uma mulher, e questiona, ele disse, Pedro, ela nem falou Pedro, ela disse, você é um deles, você é um que andava com Jesus. O que o Pedro disse? Jesus negou a Cristo. Aí vem um outro e questiona, ei, eu vi você anda com Jesus.
Pedro nega a segunda vez que ele não andava com Jesus. E aí vem o outro: você é um deles. E Pedro nega a Cristo pela terceira vez. E o galo canta. É o que nós lemos. E o galo canta. E o que esse Pedro, que era cheio de si, todo autoconfiante, corajoso, o que esse Pedro vira? Nada. Ninguém. O que ele faz? Foge. Vai embora. Derrotado. Diante do próprio Senhor, que dizia que estava pronto um pouco antes para morrer com ele, porque ele ia ser preso com Jesus se precisava. Ele vai embora. Pedro faliu para o próprio Pedro. O Pedro se viu incapaz. Para quem? Para o próprio Pedro, para ele mesmo. E Pedro decepcionou o Pedro. Se sentiu frágil, fraco, como qualquer um dos outros discípulos. Pedro não era mais o suficiente para si mesmo. Pedro, de fato, traiu Jesus. Pedro, que agiu tão bem, porém nesse momento ele agiu mal. Tão mal quanto o pior dos discípulos. Quem era o pior dos discípulos? O Judas. Judas também traiu Jesus. Como estava predito, Judas traiu a Cristo, vendeu Jesus por 30 moedas, o preço de um escravo, na verdade, né? Mas o que difere Pedro e Judas? Que diferença há entre Pedro e Judas? E pela própria Bíblia, o que é muito claro, que Judas nunca procurou, nunca desejou, Judas nunca se manifestou diante de Cristo como Pedro, nunca. Ele nunca teve o anseio que Pedro sempre demonstrou, de conhecê-lo, de se aventurar, de se entregar, de fazer e de ir mais. A gente ouve falar pouco de Judas, mas em João 12, dá um destaque sobre Judas. Esse é o momento em que Jesus está na casa de Marta, Maria e Lázaro, que eles gostavam muito de Jesus, eles eram muito amigos, ao ponto onde Maria foi aos pés de Jesus ungí-lo, honrá-lo com um perfume caríssimo. E diante dessa atitude de reverência, de honra a Jesus, o que é que Judas fala? Aí vamos abrir lá em João capítulo 12, nós vamos ler 4 versículos, né? 3 versículos, vamos ler o 4, 5 e o 6. João 12, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 4, diz o seguinte: mas um dos seus discípulos, Judas Iscariote, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Aos pobres? Seriam 300 denários. Então, só para vocês verem, um denário seria o valor de um dia de pagamento de um trabalhador braçal, né? Então, seria 300 dias de trabalho, tirando o sábado e domingo, seria mais de um ano de trabalho de um trabalhador, né? Era o que valia aquele perfume que foi derramado para ungir Jesus. Eu não sei aqui em Farroupilha quanto vale um dia de trabalho. De um trabalhador, 120, 150... nessa média, então multiplica por 300, mais ou menos é o que dá o valor desse perfume, nada barato, né? Eu acho que até passa do valor de um perfume francês. E o versículo segue, ele, Judas,
Não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa do dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Então Judas estava interessado em satisfazer os seus próprios interesses. E o tempo todo estava interessado no que Jesus podia me trazer de vantagens. Certo? Sabia que hoje em dia muita gente frequenta os grupos e as igrejas para terem vantagem? Não são convertidos porque não conhecem Jesus. Judas, eu cuido da bolsa e de vez em quando da bolsa eu tiro uma vantagenzinha. Para mim, da bolsa eu supro minhas necessidades. E como passa uma oportunidade dessas de ganhar 300 denários e perder isso? Como? Judas está questionando, como deixar de ganhar 300 denários? E o fim de Judas nós conhecemos, né? Como a vida dele termina. Então vamos lá para Mateus 27, mais para trás um pouquinho. Mateus 27, do versículo 3 ao 5. Depois vocês vão entender porque eu estou trazendo essa história do Judas. Mateus 27, 3 a 5. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua, problema seu, se vira, nós não queremos nem saber. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo foi e enforcou-se. Judas nunca soube com quem ele andava. Ele simplesmente diz: traí alguém que era inocente. Ele não disse: eu traí o Cristo. Ele não disse: eu traí Jesus, o Santo de Deus. Eu traí um inocente. Fiz uma besteira. Eu achava que era o cara, e que o cara era o culpado. E ele, tomado de remorso, se enforca, se mata. E voltando para a história de Pedro, a gente percebe que Pedro foi duramente abalado. Ele traiu, mas ele voltou. Por isso que eu trouxe essa história de Judas. Judas não voltou. Pedro traiu, mas ele voltou. E o abalo foi tão grande de Pedro na sua vida que Jesus, quando ressuscitou e as mulheres foram visitar o local onde Jesus foi enterrado, e lá o anjo pediu: o que vocês estão procurando se Jesus ressuscitou? E além disso ele disse: vão e avisem os discípulos, especialmente a Pedro. Especialmente a Pedro, por quê? Porque o cara, ele estava muito abalado. Isso não aconteceu com Judas. Pedro, ele não se achava digno de mais nada. A coragem, o discipulado e toda aquela força, tinha ido tudo por água abaixo. Foi embora. Pedro estava tão abalado que mesmo vendo Jesus ressuscitado, o que Pedro volta a fazer? Volta a pescar. Pedro volta à sua vida antiga de pescador. Mas por quê? Porque não se achou mais digno. Ele está abalado. Eu traí o Filho de Deus. Eu traí o Santo. Eu traí o Cristo.
Em João capítulo 21, nos mostra que a graça alcança até o que trai. A graça alcança até o pior dos pecadores. A graça, ela abraça até aquele que traiu o próprio Cristo. Em João 21, Jesus vai até a praia, onde Pedro e seus colegas estavam pescando. Eles voltaram à profissão antiga, né? Não tem mais saída, eu fiz isso com Jesus, vou fazer o que da vida? Vou fazer o que eu sei, eu vou pescar, né? Eles já tinham reconhecido Jesus, porque numa outra ocasião eles tinham feito uma pesca. Jesus faz aí uma pesca milagrosa, né? E Jesus aparece de novo numa outra ocasião, depois de ressuscitado, porque depois de 40 dias ele continuava aparecendo. Estava várias vezes aí junto com os discípulos. E depois dessa pesca, eles voltam à praia e estão comendo um churrasco de peixes junto com Jesus, que já tinha ressuscitado. Legal, né? Depois do churrasco, o que a gente faz? Toma um chimarrãozinho, fica batendo papo, conversa com um, conversa com outro, e Jesus diz: Pedro, vem cá. Jesus chama Pedro de lado, e ele vai ter uma conversinha que está no versículo 15 em diante. Tá? João 21, do 15 em diante. Que diz o seguinte: Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Esse era o Pedro que Jesus queria encontrar. Um Pedro que não confiava mais no seu próprio braço. Não confiava mais em si. Um Pedro que dependia de Cristo para se levantar. Um Pedro sempre sendo abraçado pela graça. Ele estava começando a entender o que é a graça. E dizendo: Filho, você me ama mesmo? E Jesus estava restaurando Pedro. Pedro estava entendendo a graça, ou seja, Pedro estava entendendo que não podia confiar na sua própria força, ele não podia confiar na sua determinação, por mais forte que ele fosse, ele não era suficiente para cumprir o chamado de Cristo. Porque Pedro traiu, Pedro mentiu, mas deste momento em diante Pedro muda. Aqui que ele se converteu, aqui que aconteceu a conversão de Pedro. Pedro se torna um conhecido pastor de ovelha, porque foi alcançado pela graça e não pela confiança mais de si mesmo. Enquanto Pedro confiou na sua própria capacidade, ele não conseguiu se livrar das suas fraquezas. Pedro, ao se converter, ou seja, entregar, o que é se converter? Entregar sua vida de fato, de verdade, a Cristo. Ele se tornou fazedor de discípulos, se tornou o homem que Deus esperava, que Jesus esperava.
Pedro entendeu que Cristo carregou sobre a cruz a sua mentira, a sua traição contra Jesus e todos os seus medos, todos os seus pecados. Cristo pagou na cruz pelo próprio Pedro. Aí ele começou a entender. Pedro entendeu isso porque ele entendeu a graça. Para mim e para você que já entregou a sua vida a Cristo, o inimigo, o capeta, tenta nos parar e nos afastar da cruz quando nós pecamos. Ele diz: não tem jeito para você. Se afasta. Você é assim mesmo. Desiste. Você é um traidor também. Mas os seus pecados e os meus pecados também já está sobre a cruz de Cristo. Eu sempre digo que Jesus pagou os nossos pecados, eles estão pagos. E para as pessoas não entenderem isso, elas moram e vão para o inferno com os pecados pagos. Isso é a graça. Isso não é mérito nosso. Isso não é mérito nosso. Isso é a graça. Porque Cristo não morreu só pelos pecados que você cometeu até o dia em que você aceitou Jesus, mas Ele morreu por todos os seus pecados. Os que você cometeu, os que você comete e os que você vai cometer, já estão pagos lá na cruz. Mas isso não quer dizer que é para você viver de qualquer jeito. Isso não me dá liberdade de viver, eu posso pecar. Eu já dei vários estudos sobre a graça. Infelizmente, lá em Bento, pelo menos algumas pessoas, e esse aqui é o estudo que eu vou dar domingo, que vem na ceia, vocês têm o privilégio de ouvir antes do pessoal de Bento. E algumas pessoas foram questionar o seguinte: peraí, então eu estou livre, posso pecar. Jesus morreu por mim, meus pecados estão todos pagos. Eu não estou dizendo que você pode viver como quer. Pedro não vive de qualquer jeito depois que se converteu. Eu tenho plena convicção que a pessoa que diz: mas então posso pecar à vontade, não tem problema nenhum, né? A pessoa não entendeu o Evangelho ainda, e muito menos a graça. Sabe por quê? Porque com esse pensamento ela está defendendo o pecado dela. Ela não se converteu ainda, ela não entendeu isso. Então é muito importante isso, porque entender que Jesus pagou na cruz os teus pecados, o que você cometeu, o que você comete e o que você vai cometer. Mas quando você desliza, não, posso fazer isso de propósito? Não. Pedro não fez isso. E muito menos nós devemos fazer isso. Então Pedro não vive de qualquer jeito depois que ele se converteu. Por isso aquele versículo lá diz: Pedro, quando você se converter. E nós temos, como Pedro, uma natureza pecaminosa, sim, que precisa ser aperfeiçoada, santificada pela obra graciosa, pela graça de Cristo sobre a minha vida, sobre a sua vida. Mas por isso preciso entender que é pela graça, pelo Espírito de Deus que habita em mim, que me conduz pelos seus caminhos. Isso é pelo o que Ele fez e não pelo que eu fiz ou por aquilo que eu faço. Assim, quando nos aproximamos de Cristo, nós temos um claro entendimento de quem é Deus e a grandeza dele. Também, quando nos aproximamos de Cristo, percebemos algo sobre nós, ou seja, a minha pequenez, a minha fragilidade, a minha fraqueza, a minha necessidade de um Salvador.
É impossível me aproximar de Cristo e não perceber que eu sou pó, que eu sou frágil, que eu sou pecador. Eu preciso de um Deus gracioso que me livre da condenação eterna. Por isso tenho que parar de viver tentando merecer coisas de Cristo. Eu vou para o grupo porque se eu não for, essa semana o capeta vai me pegar. Se eu for para o grupo, Deus vai me abençoar, eu vou orar. O Diogo tem uma oração forte lá, né? Vai orar por mim, vou pedir para o Diogo orar. Gente, não terceirize a oração, não peçam para os outros orar. Se você tem o Espírito Santo, é o mesmo Espírito de quem vem aqui na frente falar, de quem conduz, de quem toca o louvor, é o mesmo Espírito Santo. Ora, e olha o que Deus faz. Tenha coragem. Às vezes nós não somos motivados a fazer isso. Todas as coisas foram dadas pela graça e não por aquilo que fazemos. Repito de novo, não estou dizendo de viver a vida de qualquer jeito. Tudo traz consequência, tanto o que você faz de bom como o que você faz de ruim. As consequências naturais, elas virão, né? Então, não estou dizendo para você viver de qualquer jeito, mas tem que parar de tentar viver para merecer algo de Cristo. Mergulhe na graça. Sem medo, mergulhe na graça. Eu não vim no grupo. Deus vai cuidar de você, vai abençoar mesmo porque você não veio no grupo, porque Deus ama você desse jeito. Mas se você vem, é por amor a Deus, não para agradar o Diogo, para agradar a liderança, é porque Deus ama, e é isso que nós precisamos entender, é isso que é a graça. Por isso que eu digo, mergulhe na graça, mergulhe na graça. Nós somos homens e mulheres que carecem da graça de Deus, e quando pecamos, devemos ir aos pés da cruz, reconhecendo e confessando o meu pecado, porque o Senhor diz que aquele que confessa o seu pecado e o deixa encontra misericórdia. E quando nós pecamos, nós nos sentimos indignos, né? Indignos da cruz, e vamos nos afastar de Cristo por vergonha do pecado. Mas eu pequei, não tem mais solução. Às vezes o diabinho ele senta aqui em cima, bem aqui no ombro, ó. Bem perto da orelha, ele fica soprando. Você é um derrotado, você não serve, desista, cara. Estou pensando que Deus é tão fácil assim. É a graça que nos alcança. Pedro, quando traiu a Cristo, ele corre para longe. Vai embora, para longe de Jesus, tendo vergonha e se sentindo derrotado do que ele fez. Então, olhamos para aquilo que Pedro fez. E a gente tem que ter vergonha, sim, do nosso pecado, mas tem que se prostrar e confessar ao nosso Salvador. A graça é capaz de cobrir todo e qualquer pecado. Você tem algum pecado que, acho que esse pecado é grande demais. Não. Todo pecado. Se você matou alguém, ele está pago lá na cruz. Se você contou uma mentirinha, porque, quem conta mentira é esperto, o valor do pecado mesmo também está pago lá na cruz. Reconheça isso. A graça é capaz de cobrir todo e qualquer pecado. Só a graça é capaz. Porque a obra de Cristo é perfeita, é Ele quem nos justifica, não é a minha conduta que me justifica, que me torna justo. Quem me justifica e me torna justo, quem me faz santo e separado, quem me faz aceitável diante do Pai,
é a obra redentora e exclusiva de Jesus na cruz. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos te dar graças, ó Pai, pela tua obra perfeita, pela tua manifestação em nossas vidas, pelo teu socorro, porque o Senhor veio nos socorrer e trazer a nós conhecido a obra que o Senhor fez para nos tornarmos perdoados, o Senhor nos tornou perdoados, amados, teus filhos. E, ó Deus, realmente somos teus filhos amados, ó Pai. Sabemos no dia a dia, quando nós pisamos na bola, mas nos dê coragem, nos dê condições, nos dê sabedoria, ó Pai, para chegar ao Senhor Jesus e reconhecer e confessar aquilo que nos afasta e podemos voltar de novo a termos essa comunhão contigo e andar contigo, ó Deus. Te pedimos isso, ó Pai. Abençoa cada um que está aqui nesta noite, abençoa aquelas pessoas que não vieram também. E nós te damos graças por isso, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado a todos. Tenham uma boa semana. Que Deus cuide de vocês. Okay?